Obrigada, bom dia a todos novamente, a todos que estão presentes e também aos que estão nos assistindo pelo IPTV USP. Então, Conversa de Africanistas, a correspondência entre Mário de Andrade e Arthur Ramos, de 1933 a 1944. Então, ainda hoje, pouco se conhecem as relações e afinidades intelectuais que uniram, no contexto da renovação ideológica da década de 1930 no Brasil, dois pensadores emblemáticos da cultura brasileira. O escritor, musicólogo, etnólogo, folclorista e gestor cultural Mário de Andrade e o médico, psiquiatra e psicólogo social, antropólogo e africanista Arthur Ramos. Se o primeiro fincara seu nome como símbolo de vanguarda estética, encabeçando o movimento modernista nos anos 1920, ao segundo, coube um lugar pioneiro e de inflexão nos estudos sobre o negro e a cultura de matriz africana no Brasil, bem como na institucionalização da antropologia no Brasil. Eu gostaria de apenas Mário de Andrade dispensa apresentação entre nós, mas eu gostaria aqui de lembrar rapidamente alguns dados biográficos de Arthur Ramos, cujo nome está mais ligado às ciências sociais e talvez seja desconhecido, como foi para mim também uma descoberta desde que eu comecei a estudar. Então, Arthur Ramos nasceu em 1903 em Alagoas, formou-se na Faculdade de Medicina de Salvador, da Bahia, em 1926, com especialização em psiquiatria e medicina legal. O nome de Arthur Ramos também está associado ao fato de ele ter sido um dos introdutores e divulgadores de vários nomes ligados à psicanálise, como Rank, Adler, Jung, Freud no Brasil. De 1932 a 1934, nós temos os primeiros artigos, conferências, enfim, os primeiros trabalhos de Arthur Ramos no campo das religiões afro-brasileiras, especialmente sobre o candomblé na Bahia. Aí vocês têm algumas citações, não vou ler todas. Em 1933, ele se transfere para o Rio de Janeiro, que é de lá, portanto, ele no Rio de Janeiro, Mário em São Paulo, que vão se dar as trocas epistolares. Em 1934, ele se torna diretor de uma importante coleção, que era a Biblioteca de Divulgação Científica pela Civilização Brasileira, e ele também assume a chefia do Serviço de Higiene Mental no Instituto de Pesquisa da Educação do Distrito Federal. Em 1935, a convite de Afrânio Peixoto e Anísio Teixeira, Arthur Ramos assume a cadeira de Psicologia Social da Universidade do Distrito Federal. De 1935 a 1938, eu coloco em destaque essa data porque ela vai também coincidir com o período em que Mário de Andrade é o chefe do Departamento de Cultura em São Paulo. Vai haver justamente essa colaboração estreita com o Mário e Arthur Ramos também se torna membro da Sociedade de Etnografia e Folclore, criada por Mário de Andrade aqui em São Paulo. De 1940 a 1941, de um período aí de um ano, digamos, de um ano letivo, ele passa uma temporada nos Estados Unidos. Em 1941, Arthur Ramos funda a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnografia, ministra vários cursos sobre os negros brasileiros na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Em 1946, ele tem um doutorado em medicina e ele tem um segundo doutorado, portanto, esse de 46, doutor em ciências sociais, e ele se torna catedrático em antropologia e etnologia na Universidade do Brasil, que vem a ser a futura UFRJ. E em 1949, o nome dele é indicado por uma junta internacional para ocupar o cargo, ele foi o primeiro diretor, estamos aqui no pós-guerra, né, do Departamento de Ciências Sociais da Unesco em Paris. E ele falece, infelizmente, 6 meses após a chegar lá na capital francesa. Eu vou passo rapidamente sobre esses dados, eu vou depois ter alguns detalhes. Aqui também, rapidamente, alguns destaques para as principais obras, né, de Arthur Ramos, que navega entre a psicanálise e a psiquiatria, mas principalmente vai fincar seu nome também nesses estudos sobre os negros brasileiros. E no exterior ele tem 2 obras publicadas, principalmente essa, The Negro in Brazil, publicada nos Estados Unidos em 1939, e eu assinalo logo abaixo que essa tradução da obra de Arthur Ramos, ela inclusive foi anterior à tradução de Casagrande Senzala nos Estados Unidos, que acontece em 1946. Bom, Mário e Arthur Ramos possuíam, portanto, como um traço comum, um espírito fecundo, inquieto, polivalente, dotado de vasta erudição,
e conciliaram o talento como pesquisadores, professores, polígrafos e escritores profícuos, com atuação na gestão pública também e na vida acadêmica, e ambos são igualmente donos de um arquivo epistolar volumoso e de incontestável interesse para a história da cultura e das ciências sociais no Brasil. Então, nesta comunicação, eu pretendo comentar alguns elementos presentes na pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre a correspondência que os dois homens mantiveram por quase 10 anos. Então, como sabemos, Mário de Andrade foi um grande missivista, até o momento talvez o maior do Brasil, como comprovam as quase 7.700 cartas, trocadas entre 1914 e 45, com cerca de 1.400 remetentes, conjunto no qual pessoas comuns figuram ao lado dos nomes mais representativos da vida intelectual brasileira. As cartas atestam, como sabemos todos, na influência que ele exerceu em vários campos por mais de 20 anos, nas trocas com destinatários que se dirigiam ao escritor, ao musicólogo, ao folclorista, ao gestor cultural, ao professor e ao amigo. Várias das suas correspondências, passiva ou ativa, em mão única ou em mão dupla, foram e continuam sendo editadas ou reeditadas, e seu baú ainda guarda muitos inéditos, e temos a sorte, e Mário tem a sorte, do seu arquivo estar abrigado aqui no IEB, de contar com o interesse de grandes pesquisadores, nem preciso citar a importância que para isso tem o Marcos Moraes. Então, como um dos propósitos deste colóquio também é difundir acervos de cartas ainda inexplorados em instituições nacionais e internacionais, não poderíamos deixar de mencionar o caso de Arthur Ramos, pois o seu arquivo, vendido pela viúva Luísa Ramos em 1956, é hoje um dos maiores que se encontram abrigados na Biblioteca Nacional. E esse tesouro, inexplicavelmente, ainda não foi explorado. Ali existem cerca de 5.000 documentos, várias delas redigidas em inglês e, sobretudo, uma correspondência passiva com mais de 2.600 cartas recebidas de amigos, autoridades, instituições, pesquisadores e colaboradores brasileiros e principalmente estrangeiros. Assim como Mário, a correspondência de Arthur Ramos demonstra a sua habilidade em criar laços, multiplicar interlocutores, habilidade que resulta, portanto, do fato de ele ser igualmente um epistológrafo compulsivo. Porém, suas cartas representam mais um recurso e eficaz de exigência de trabalho do que propriamente a paixão sublime como a escrita epistolar é sentida por Mário. As cartas de Arthur ilustram igualmente as estratégias usadas por ele no intuito de divulgar, sobretudo, as suas pesquisas científicas, como ele faz questão de assinalar, sobre o negro brasileiro e as culturas africanas, de entabular uma verdadeira troca de ideias, métodos, teorias que redundam na valorização do objeto principal sobre o qual ele vai construir, ainda em vida, uma grande legitimidade e uma reputação que irá além das fronteiras do Brasil. Surpreende, portanto, a escassez de trabalho sobre a correspondência de Arthur Ramos. Por ora, nós verificamos apenas um único trabalho, que são as cartas de Edson Carneiro Arthur Ramos, publicadas em 1987, organizado por dois pesquisadores baianos, Valdir Freitas de Oliveira e Vivaldo da Costa Lima, que apresentam somente a correspondência anotada de Edson Carneiro a Arthur Ramos. Isso daí é bastante surpreendente porque as cartas de Arthur Ramos também a Edson Carneiro são localizáveis, encontram nesse arquivo. E houve, portanto, essa escolha de apenas editar essas 42 cartas de Edson Carneiro a Arthur Ramos, e os organizadores chamaram a atenção para o fato de que gostariam de destacar com isso o papel mesmo do próprio Edson Carneiro nos estudos africanistas na Bahia, nos anos de 1930, especialmente no tocante às pesquisas e à defesa e a descriminalização dos cultos afro-brasileiros, especialmente o candomblé, ao qual tanto Arthur Ramos quanto Edson Carneiro eram bastante ligados. Isso daí num período em que o povo de santo lutava para praticar livremente sua religião, àquela altura severamente reprimida pelo Estado Novo. Segundo este conjunto de carta de correspondência passiva de Arthur Ramos, publicada até o momento, o público de especialistas e demais interessados, não fosse esse daí, continuamos ainda privados das trocas epistolares em mão dupla, que sem dúvida acrescentariam outros significados à interpretação dos documentos. Mais recentemente, nós temos um trabalho de Antônio Sérgio Guimarães, que é professor titular aqui do Departamento de Sociologia da USP, um artigo que são os comentários à correspondência entre Melville Herskovits e Arthur Ramos, no qual o autor
autor vai tecer considerações sobre a volumosa correspondência entre esses dois cientistas sociais, que tratam especialmente de temas ligados à antropologia, antropologia cultural e os estudos sobre o negro no Brasil e nas Américas. Portanto, uma visão geral da correspondência de Arthur Ramos atesta sua importância no Brasil, sua projeção no exterior, suas redes de colaboração e, dentre os seus correspondentes principais, a gente vai destacar dos brasileiros, portanto, Edson Carneiro, Mário de Andrade, Dante de Laetano, mas os seus principais correspondentes são efetivamente os estrangeiros, o que permite medir a solidez dos seus laços e do seu prestígio, junto a renomados scholars, como ele, voltados para temas africanistas. O principal deles é o porto-riquenho Richard Patty, que traduziu uma obra de divulgador e que traduziu a obra de Arthur Ramos nos Estados Unidos, esse The Negro in Brazil. São 50 cartas de Patty que a gente encontra, é a maior correspondência que se encontra no arquivo de Arthur Ramos na Biblioteca Nacional. Temos também, em segundo lugar, aparece Melville Herskovits, que é considerado o pai fundador dos estudos afro-americanos em seu país, discípulo de Franz Boas, e cujos estudos se tornaram forte referência para Arthur Ramos. E, por fim, não poderia deixar de mencionar Roger Bastida. Encontramos 25 cartas na correspondência passiva e 7 rascunhos de cartas de Arthur Ramos, um conjunto praticamente inexplorado. Eu orientei um TCC na Unifesp, em que uma aluna analisou as cartas de Roger Bastida a Arthur Ramos no ano de 1938, que é o ano da chegada de Roger Bastida aqui no Brasil. Bom, como em colóquios anteriores deste projeto USP-COFECUB, nós apresentamos comunicações sobre a correspondência de Roger Bastida a Mário de Andrade, de 38 a 44, e a partir da consulta feita aqui nos documentos do IEB, nós encontramos, eu achei bastante curioso, o fato de Bastida, que se encontrava há poucos meses aqui no Brasil, escrever a Mário de Andrade numa carta em 6 de julho de 38, pedindo a Mário, deixa eu ver se é a minha próxima, pedindo a Mário o endereço de Arthur Ramos. Então ele vai dizer o seguinte, até num post-scriptum: se o senhor tiver o endereço de Arthur Ramos no Rio, seria possível me transmitir? Pediram-me para escrever um artigo sobre sua obra de Arthur Ramos, e embora a revista que me fez o pedido esteja nesse momento ameaçada, eu gostaria de escrever a Ramos para pedir algumas informações. Bom, e nesta mesma, poucos dias depois, o Roger Bastida escreve, portanto, 15 dias depois, 13 dias depois, 14 dias depois, ele escreve a Arthur Ramos, não é? Explicando o propósito desse contato. Então, pediram-me para escrever um artigo sobre seus trabalhos afro-brasileiros, referindo-se a uma revista aqui da universidade. E ali, vou pular porque eu tenho medo do tempo, espero que o Marcos esteja controlando. E fico feliz de saber, eu ficaria particularmente feliz de saber, visto que o senhor começou pelas pesquisas médicas e psicanalíticas, como foi levado ao estudo dos negros brasileiros. Vou pular aqui um pouquinho. Ele pretendia também fazer um artigo sobre a sociologia e sobre Arthur Ramos na Revue Internationale de Sociologie, na França. E depois, diz ali à frente, estou contente com as circunstâncias que me permitiram estabelecer uma relação com o senhor. Durante a minha permanência no Brasil, eu gostaria... Portanto, esse ainda não é o Roger Bastida que conheceremos mais tarde, que vai se tornar uma referência aqui dentro mesmo, no estudo das culturas negras. Ele está aqui há apenas 4 meses. Durante a minha permanência na França, gostaria realmente de dedicar a maior parte do meu tempo livre ao estudo dos negros e, em particular, sobre a vida religiosa deles. É um tema fascinante e a leitura de suas obras acabaram reforçando em mim esta paixão. Só que neste mundo das coisas afro-brasileiras, um guia é necessário. E se isto não o incomodar demais, de ser de vez em quando para mim este guia experiente e perspicaz, seria para mim uma grande honra e da qual eu lhe ficaria muito grato. Então, o pedido feito por Roger Bastida em caráter privado, por esse estrangeiro, que embora docente de uma universidade, na carta ele se coloca humildemente em posição de aprendiz, perante o reconhecido mestre brasileiro, subjaz, de certa forma, numa declaração de caráter público,
presente 20 anos depois, em 1958, no prefácio de Roger Bastide para uma obra póstuma de Arthur Ramos, Estudos de Folclore e Definição de Limites, Teorias de Interpretação. Então, novamente aqui o Roger Bastide diz, tem uma citação em francês. Então, pouco depois de chegar ao Brasil, em 1938, diz ele, escreve ele nesse prefácio, escrevi a Arthur Ramos e depois fui vê-lo e imediatamente nasceu uma grande amizade. Este mestre dos estudos africanistas foi sempre para mim o mais precioso dos inspiradores e o mais seguro dos guias. Portanto, a declaração de Bastide apenas reforça uma evidência. Arthur Ramos, que àquela altura já havia publicado seus principais trabalhos, conforme vimos rapidamente, né, na sua bibliografia, é sem dúvida tido como o maior e incontornável africanista brasileiro. Como, inclusive, vai reconhecer, ou reconheceria Gilberto Freire, numa homenagem póstuma também feita a Arthur Ramos. Havia uma pequena concorrência entre ambos. Em 54, Gilberto Freire destacará o papel de Arthur Ramos nesses estudos africanistas. Eu ainda teria uma outra surpresa, examinando os livros de Bastide no acervo de Mário de Andrade, na biblioteca aqui do IEB, quando me deparei com uma dedicatória escrita na obra Éléments de Sociologie Religieuse, talvez um dos primeiros livros que Roger Bastide envia ao Mário, conforme apontam também a respondência de Roger Bastide e Mário, e na qual encontrei esta dedicatória. Encontramos, né? Agora estamos compartilhando dela. Au grand romancier africaniste brésilien Mário de Andrade, en témoignage d'admiration. Então, ao grande romancista e africanista brasileiro Mário de Andrade, como prova de admiração, Roger Bastide. Vemos, então, que, se Mário admitiu ter 350 facetas, Bastide lhe agregou mais uma, que raramente, para não dizer quase nunca, lhe é atribuída. Foi, portanto, essa percepção de um olhar francês, Roger Bastide, que inspirou o título da minha comunicação, pois, para mim, a correspondência entre Mário e Arthur pode ser, de fato, ouvida como uma conversa de africanistas. Bom, rapidamente falando, eu não sei quanto tempo eu tenho, Marcos, só para eu saber o que eu pulo. 7 minutos? Bom, então aqui... Então, sobre os nossos corpos, eu vou pular, depois eu posso falar, tinha coisas interessantes. Alguém me faz uma pergunta depois. Então, a reconstrução, porque para nós que trabalhamos com isso, o mais interessante é ler as cartas, não ficar ouvindo falar sobre elas, não é isso? Bom, então, a reconstituição desse diálogo epistolar é muito fecunda sobre vários aspectos, porque nós vamos ver o quanto essa temática afro-brasileira está presente na correspondência e como ocupa um lugar central nessas trocas e, nesse sentido, ela se soma muito aos trabalhos que vem desenvolvendo também a Ângela Grillo e nesses bastidores epistolares também é possível observar mais detalhadamente como vai se estruturar, como vai se construir a colaboração entre ambos, especialmente no período em que Mário se encontra à frente do Departamento de Cultura. Então, sem mais tardar, eu ia fazer outros comentários, mas acho que é melhor nós passarmos aqui a leitura de alguns trechos das cartas, e eu espero que esses comentários iniciais possam nos ajudar. Então, aqui, já em 1933, essa talvez seja a primeira carta de Mário de Andrade ao Arthur Ramos, e que foram escritas nas primeiras páginas do livro que ele envia ao seu amigo lá no Rio de Janeiro, que é o Amar Verbo Intransitivo. Então, aqui vamos ver a percepção que Mário tem de Arthur, e aqui ele se dirige principalmente ao médico, ao psiquiatra, esse, digamos, introdutor da psicanálise no Brasil. Arthur Ramos. Hesitei em lhe mandar também um dos meus livros de ficção. Não caio no ridículo de lhe fazer aqui ponto de modéstia falsa, dizendo que, por mim, os considero ruins ou fracos. Mas, para não ser de todo insincero, envio-lhe este, que talvez possa lhe interessar no capítulo da página 200, em que tive a intenção bem visível de converter a lirismo e ficção certas doutrinas psicanalíticas sobre o desenvolvimento da criança. E fico esperando que o manuseio das minhas obras não prejudique a simpatia mútua que nos liga e eu possa, com isso, mais rente admirar, como merece, o erudito continuador de Nina Rodrigues. Mário de Andrade. Bom, carta de Arthur Ramos
possivelmente a carta de Mário não está precisamente datada, mas aqui eu posso, digamos, inferir que a resposta àquela carta anterior vem a Mário nesses termos. Então, em dezembro de 33, Mário de Andrade, não preciso lhe dizer, atenção, tem vários outros assuntos antes, mas enfim, respondendo àquele comentário de Mário, não preciso lhe dizer o quanto me tem deliciado os seus livros de erudição. E quanto à obra literária, portanto, ele lê, né, Mário de Andrade em 2 campos. A gente não sabe ainda quais são esses... Não localizei a biblioteca de Arthur Ramos. Seria interessante ver, como nós fizemos aqui, não é? Ver quais são os livros. Mário de Andrade tem quase 21 livros de Arthur Ramos em sua biblioteca. Mas, enfim. E quanto à obra literária, aquela sua nota não tem razão de ser, porque já conhecia toda a sua bagagem de ficção. Esse aqui é um exemplo dessas leituras recíprocas e comentários, assim como Arthur Ramos, em 35, também dirá, recebi o Álvares de Azevedo e o Aleijadinho. Já conheci o seu magnífico ensaio Álvares de Azevedo, da Revista Nova, fundamental para quem queira avançar a psicanálise do poeta. Uma intuição formidável, você me revelou, e sem nada das complicações terminológicas dos psicanalistas, como o era o Arthur Ramos. Dando um salto aí no tempo, em 1936, Mário aqui, já chefe do Departamento de Cultura, Arthur Ramos, escreve Arthur Ramos. E aqui a gente vai ter alguns exemplos das colaborações de Arthur Ramos ao Departamento de Cultura. Meu caro Arthur Ramos, o Departamento de Cultura, que estou dirigindo, acaba de instituir um curso de etnografia. Dirige o curso da professora senhora Lévi-Strauss, que é esposa de Iná Lévi-Strauss, esposa de Claude Lévi-Strauss, que o acompanhou na primeira missão universitária aqui para a criação da USP, de Iná Lévi-Strauss, técnica do assunto. Pretendo juntar ao curso um certo número de conferências extra, para o qual estou convidando técnicos nacionais. O seu nome se impôs desde logo. Caso você aceite o convite, peço-lhe com urgência dizer quais os meses em que poderia vir e qual assunto que escolhe. Seria ótimo qualquer coisa sobre o negro, pois não temos quem fale sobre ele. Né? Então, espero uma resposta sua. Arthur Ramos virá. Essa conferência que ele profere nesse curso se tornará depois um texto, né, que será publicado na revista do Arquivo Municipal. E aqui também dando outro pulo. Aqui são algumas ilustrações dessa colaboração, novamente em 1937, Mário de Andrade, nesta carta de Arthur Ramos a Mário de Andrade, Arthur Ramos escreve: fiquei de lhe dar uma resposta definitiva. Isso aqui é só para ilustrar vocês os vários, além as várias participações, né, de Arthur Ramos nos vários projetos do Departamento de Cultura, inclusive no campo da musicologia. Ele recebeu um convite, né, para participar do Congresso Nacional, do Congresso de Língua Nacional Cantada, mas aqui ele não pôde, enfim, ficou doente. Ele diz: bom, acabo de emergir de uma gripe danada e estou numa atrapalhação de trabalho horrível, tudo atrasado. Com mais tempo eu veria qualquer coisa de fonética aplicada, um exame, por exemplo, do linguajar negro no português do Brasil. Mas estou lhe preparando qualquer coisa para o arquivo, um estudo sobre castigos de negros escravos. Todos esses são temas bastante inéditos. Arthur Ramos vai ser o primeiro a tratá-los. Com farto material fotográfico. Dentro em breve lhe enviarei. Terminei meu novo livro, As Culturas Negras no Novo Mundo, que já foi para o Prelo. É uma ampliação da conferência que eu fiz no seu curso de etnografia, aquele de 1936. E aqui, carta novamente do Arthur Ramos ao Mário de Andrade, em 38, e aqui nós estamos, 1938, apenas lembrando, refrescando a memória de nós todos aqui, é o ano do cinquentenário da abolição, para o qual Mário se dedica muito. Ele queria fazer grandes comemorações. A Ângela Grillo, que está aqui presente, trabalhou sobre este tema e nos dá outros detalhes, mas agora nós vamos ver como também, né, Ângela, vai, digamos assim, se partem esses convites, a gente vai ver esses que eu chamei dos bastidores epistolares para essas colaborações. Então aqui nós temos o Arthur Ramos agradecendo o convite feito por Mário para que ele participasse, para que ele desse 3 conferências por ocasião dos festejos do cinquentenário da abolição que o Departamento da Cultura vai celebrar. Que estão tratando das datas, e essas conferências não acontecem.
Mário é exonerado há alguns dias do 13 de maio, enfim, é uma história bastante longa, sobre a qual depois nós podemos dar outros detalhes. E aqui, só passando novamente à frente, eu aqui apresentei uma carta de 38, antes dessa de 1936. Como eu falei para vocês, a conversa entre eles é principalmente de trabalho. Mas tem essa carta que ela até apresenta tem um aspecto interessante, que é uma das poucas cartas de Mário de Andrade e Arthur Ramos, onde ele entra em algumas questões pessoais, até mencionando uma doença, né, aquela coisa de ele, do momento presente da sua escrita, não é? Quando ele diz aqui, bom, meu caro Arthur Ramos, aproveitei esses feriados para me instruir com a introdução à psicologia social. Agora fecho o livro, estou muito cansado, são 19 horas, vou me vestir para jantar. Ainda não acabei o livro, mas já posso lhe dar um abraço, convencido de que se trata de uma obra monumental. Pela erudição, pela claridade, bem ordenado da exposição, pela escolha dos autores, seu livro ensina como raros, dá inveja. Continuo na trabalheira e sempre meio em luta com os tais bacilos. Não nos esqueçamos que Arthur Ramos é médico, talvez ele até faça esse comentário, né? E sempre meio em luta com os tais bacilos coli, que não sei se tem 2 L's ou um só. Aqui, 37, desculpa, acho que eu desordenei um pouquinho as minhas apresentações, mas enfim, a cronologia, né, das apresentações. E Mário de Andrade, portanto, agradece a Culturas Negras o envio, né, do livro. Então, a palestra deu origem ao que Arthur Ramos foi convidado, deu origem a um livro, não é? E esse livro, enviado a Mário, depois ele escreve agradecendo e diz a ele, nessas linhas finais, que obra importante você está fazendo, talvez como sistematização, seja mesmo o que de melhor já se fez nestas Américas. Estou correndo um pouquinho, esse aqui é meu último exemplo, estou finalizando, Marcos. Aqui eu achei bastante curioso também, em 41, demos um grande salto, Mário já tinha saído do departamento, passou um período no Rio de Janeiro, houve algum contato entre eles. E aqui, Mário, já de volta a São Paulo novamente, em 1941, recebe esta carta de Arthur Ramos, que prossegue o seu diálogo com seu amigo, com seu interlocutor, com seu colega, talvez interessado nesses estudos sobre o negro, Mário também aqui africanista. E achei curioso que Arthur Ramos aqui nos diz o seguinte, Arthur Ramos, que volta dos Estados Unidos, ele está em 1941, ele está retornando da sua estada por passagem por várias universidades americanas, não é? Retoma o contato com o Mário e ele escreve o seguinte: meu caro Mário de Andrade, tem havido uma série de desencontros entre nós dois. Logo que regressamos dos Estados Unidos, mandei-lhe um telegrama para o Instituto do Livro, convidando para a sessão inaugural da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, que Arthur Ramos havia criado em 1941. Só depois soube que você havia regressado a São Paulo, etc. Certamente você já deve ter sabido... Pulei aqui. Você já deve ter sabido que os afro-americanistas das 3 Américas estão planejando reunir-se em Havana, em fevereiro próximo. Seu nome está na lista da delegação brasileira. Foi pensado desde as conversas prévias que tivemos com Richard Patty em Washington em abril último. Agora, eles têm o suporte financeiro da Nelson Rockefeller e creio que a coisa vai. Bom, esse aqui é o meu último exemplo. Então, só para encerrar, e se for o caso, depois nós podemos completar alguma coisa no nosso diálogo, no nosso debate, mas me parece, eu estou cada dia mais convencida, mas também bastante preocupada pelo fato de ser uma pessoa das letras e não das ciências sociais, e talvez eu não tivesse, digamos, imaginado o grau de dificuldade, de complexidade que será a anotação dessa correspondência, mas me parece, enfim, por várias razões e pelo que nós vivemos no Brasil, e realmente dá, digamos assim, é uma dó muito grande, a gente se sente muito triste de ver esta riqueza, esse arquivo, né, que parece um pouco submerso, mas me parece importantíssimo reconstituir esse diálogo epistolar, que é fecundo sob vários aspectos. Primeiramente, por revelar aqui essa temática afro-brasileira e os laços, né, de Mário de Andrade, agora que também com uma outra figura, com uma pessoa oriunda aí das ciências sociais, da antropologia, e eu sempre disse ao Marcos que
enfim, se a vida me permitir, o ideal seria também depois fazer uma triangulação, porque, na verdade, essa conversa entre os nossos dois africanistas também se completa com o diálogo de ambos com Roger Bastida, para o qual Mário e Arthur foram os primeiros mestres aqui no Brasil. Obrigada.